Olá, Mulheres da Bíblia está trazendo mais um episódio inédito. E desta vez vamos falar sobre Tamar, a filha do rei Davi, uma jovem cheia de sonhos que teve sua vida marcada por um terrível ato de violência. Sua história está registrada em 2 Samuel, capítulo 13. Mas antes de prosseguirmos, eu quero te pedir seu feedback. Escreve aí nos comentários se os vídeos do canal Rita Magalhães têm te abençoado de alguma maneira. Compartilha ele com as amigas e não deixa de dar um like. Isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e ele mesmo sugere para algumas pessoas. Tamar, a jovem e linda princesa, filha do rei Davi, teve sua vida marcada pelo estupro. Isso mesmo, Tamar foi vítima de abuso sexual. Ela foi cruelmente violentada por alguém que deveria protegê-la. Ela foi violentada pelo seu meio-irmão, Aminon. Está perplexa? Também fiquei. Esse é o tipo de história que mexe com a gente. Uma história repugnante e assustadora, mas que infelizmente continua acontecendo nos dias de hoje. Você pode estar se perguntando, por que relatar ou ouvir sobre esse caso? Por que a Bíblia fez questão de registrar essa história? Não seria melhor ter pulado essa parte? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e inocentes? Quanta crueldade! Espera aí, uma pergunta de cada vez. Um dia, em uma roda de conversa com mais ou menos 15 mulheres, onde falávamos sobre o abuso sexual, 7 já haviam passado por esse tipo de experiência. Você ainda continua achando que esse tipo de assunto não é motivo de discussão? A Bíblia é um livro que trata de todos os temas que nos dizem respeito. Ela foi escrita há milênios, mas é um livro super atual. Tudo o que está registrado na palavra de Deus tem uma finalidade específica e foi escrita para nos ensinar. Romanos 15:4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Que tal mudarmos essa pergunta? O que acontece com as pessoas boas quando coisas ruins lhes acontecem? Reflita sobre isso. Tiago 1, 2-4 nos adverte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. 2 Samuel 13, 1, 11, 12, 13 e 14. E aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, não faças tal loucura, não se faz assim, Israel, porque aonde iria eu com minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Tamar não é o único caso de estupro citado na Bíblia. Diná também foi uma vítima inocente. Gênesis 34 relata o caso. Também no livro de Juízes 19 temos a lamentável história da concubina em defesa do levita. Mas afinal, o que essas histórias nos ensinam? Por que acontecimentos como esse ganharam espaço nas Escrituras? Antes de responder essas perguntas, vamos ver qual foi a reação de Tamar e de sua família. 2 Samuel 13, 19 ao 20. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou. E pôs as mãos na cabeça e foi andando e chorando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, cala-te, é teu irmão. Não te angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon.
nem mal, nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. A Tamar foi imputado o silêncio. Cala-te, é teu irmão, disse Absalão. E Tamar se escondeu atrás do muro do silêncio e da solidão. Nem seu pai e muito menos seus irmãos foram bondosos com Tamar. Nem mesmo a própria Tamar foi bondosa consigo mesma. É fundamental que diante de uma situação como essa, as pessoas sejam bondosas umas com as outras. Extraí um artigo da Bíblia Mulher, Tu Estás Livre, que fala exatamente sobre isso. E ele está escrito, ele foi baseado no livro de Levítico 19, versículo 18. Seja bondosa com você mesma. Quando uma mulher sofre abuso sexual na infância, cresce com muitos problemas além do sofrimento resultante daquela violência. Ela convive também com a ira porque ninguém ajudou, ninguém interveio em seu favor, ninguém apareceu para lhe socorrer. As pessoas talvez tenham visto, mas ninguém a ajudou. Deus disse algo mais ou menos assim: você foi lançada em um campo aberto e todos sentiram nojo de você. Ezequiel 16:5. É assim que a mulher se sente quando sofre abuso sexual na infância, como um bebê abandonado. No entanto, as mulheres que sofrem abuso sexual não são as únicas que têm esse tipo. No entanto, as mulheres que sofrem abuso sexual não são as únicas que se sentem dessa maneira. As mulheres divorciadas, as mulheres rejeitadas e as mulheres abandonadas também se sentem assim. Na verdade, praticamente toda mulher passa por esse tipo de experiência em alguma época da sua vida. Quando alguém rejeita você, é muito difícil sentir-se bem. Se vocês acham que eu não valho nada, talvez seja verdade. Se estão querendo pôr-me de lado, não devo ter nenhum valor. Eu peço encarecidamente que você nunca permita que a opinião de outras pessoas controle a maneira como você se vê. Isso significa dar poder demais a outro ser humano. Se as pessoas não têm a capacidade de discernir as riquezas do tesouro que existe dentro de você, o problema é delas. No entanto, se você ficar em casa e mergulhar na autopiedade por causa da falta de discernimento dos outros, aí o problema é seu. Reconheça que as pessoas que a desprezam não têm capacidade de enxergar como você é por dentro, de entender o significado por trás de suas palavras, de sentir a qualidade do seu toque. Elas aceitaram uma mentira do diabo, uma mentira que o diabo lhes contou a seu respeito. Elas podem acreditar naquela mentira, mas você não. Quando lidamos com outras pessoas, recorremos ao poço da nossa autoestima e as tratamos com o estoque que existe dentro de nós. Se seu poço estiver seco, você não terá nada para oferecer. Em Mateus 22:39, Jesus diz que devemos amar as outras pessoas como amamos a nós mesmos. Se não amarmos a nós mesmos, não teremos amor para oferecer ao próximo. As pessoas que foram tratadas de maneira detestável enchem-se de ódio e por isso só têm ódio a oferecer. As pessoas que foram criticadas passam a ter um espírito exageradamente crítico e por isso só têm críticas a oferecer. As pessoas que sofreram abuso sexual tornam-se amargas, iradas e por isso só oferecem o mesmo em troca. Recuse-se a aceitar o desprezo por parte de outra pessoa. Não permita que a opinião delas invada seu íntimo. Recuse-se a desprezar você mesma. Se ninguém mais tiver compaixão de você, lembre-se de que Deus tem. E isso é suficiente para você ser bondosa com você mesma. Levítico 19:18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesma. Eu sou o Senhor.
Em resposta a perguntas feitas anteriormente sobre o que essas histórias nos ensinam e por que acontecimentos como esse ganharam espaço nas Escrituras, a Bíblia fala abertamente sobre as tribulações e fraquezas de seus personagens para que nós também sejamos transparentes. Tenhamos a convicção que as situações difíceis que passamos nos edificam e forjam o nosso caráter. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Acredite você ou não, Ele tem um propósito por trás de cada adversidade. Jesus nos disse que teríamos aflições no mundo. João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Deus poderia ter livrado Tamar de ter sido abusada pelo seu irmão. Também poderia ter livrado José da prisão e Daniel da cova dos leões. Poupado Jeremias de ser lançado em um poço de lama, impedido os naufrágios de Paulo, evitado que Sadraque, Mesaque e Abidnego fossem lançados na fornalha em chamas. Mas não o fez. Ele permitiu que os problemas acontecessem e por isso cada uma dessas pessoas foi trazida para mais perto do Senhor. Nunca saberemos que Deus é tudo o que precisamos até que Ele seja tudo o que tivermos. Tudo o que sofremos na vida nos servirá para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Embora que a princípio isso pareça loucura, mas nos tornaremos sim resilientes, fortes, ousados, perdoadores, humildes e encorajadores. Sim, nós estaremos no caminho para nos parecermos mais com o nosso Mestre. Independente da situação, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo o que acontece na vida de um filho de Deus, Ele usará para o bem, mesmo que o inferno tente usar para o mal. Nada, nenhum dia da sua vida fugirá do controle de Deus. Salmos 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O Senhor não estava com os olhos vendados quando você foi abusada. Ele é especialista em transformar lamento em riso. Salmo 30:11. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Ele te cobrirá com vestes de louvor. Isaías 61:3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Também sofri abuso na minha infância. E por isso tive muitos problemas, além do sofrimento resultante daquela violência. Pensamentos me atormentaram por anos. Eu os arrastei na minha infância, permaneceram durante a minha adolescência. Quando adulta, eles permaneceram comigo no meu casamento, na criação dos meus filhos. Mas um dia, eu abri o meu coração para a graça de forma plena e vivi o presente que Jesus havia conquistado para mim. Eu troquei de fardo com Ele, perdoando por completo o abusador. Caso você tenha passado por esse tipo de experiência, eu te aconselho a não se esconder por trás do muro do silêncio, da vergonha ou do medo. Se esconda debaixo da graça do único que pode de verdade te libertar. Se esconda em Jesus. Ore, chore, grite, se lamente diante do Senhor e não deixe de denunciar o abusador. Procure por alguém de sua inteira confiança. Busque ajuda profissional e não se cale. Mulher,
Agora você já sabe o que fazer para se livrar da dor que te visita constantemente. Olhe para a cruz, aonde ele se entregou por mim e por você, para que fôssemos verdadeiramente livres e abrigue-se debaixo da sombra das asas do Altíssimo. Jesus nunca nos abandona. No livro de Mateus, Jesus nos faz um convite que nos levará para um lugar de descanso. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nunca se esqueça, assim como a dor de Tamar, a sua dor também será usada para curar muitas mulheres. Um abraço carinhoso e tenha um dia abençoado com Jesus.